Fala galera, beleza? Hoje a gente começa com mais uma aula do Matemática 02.0. Veremos frações. Antes, porém, pessoal, eu queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim vocês vão ficar a par de todas as nossas novidades. Vamos lá, gente, papel e caneta na mão. Introdução. Vamos definir os números racionais e apresentar para vocês a relação desses números, dos racionais, com as frações. Vamos também abordar os números irracionais superficialmente. Racionalização de denominadores, decimais e frações algébricas não serão vistas hoje. Nós teremos uma aula específica para cada um desses assuntos. E os alunos mais avançados vão perceber que no decorrer desta aula as frações não estão sendo simplificadas. Isso vai ser explicado no final dessa aula. Não se preocupem. É importante que o aluno tome nota, é aquilo que eu falei para vocês. Papel e caneta na mão sempre. Muitos conceitos vão ser apresentados. Vamos lá então, gente. Os números racionais Os números racionais são definidos da seguinte forma. Galera, vocês lembram daquela aula de notações matemáticas? Pois é, como que a gente lê isso? Vamos lá. O conjunto dos racionais é igual a A sobre B, tal que A e B pertencem ou são elementos de Z, que significa o conjunto dos inteiros, e B é diferente de zero, ou seja, A e B fazem parte do conjunto dos inteiros, só que o B é diferente de zero. Então, olha só, nós temos que 3/5 é um número racional, porque ele obedece a essa definição. Note que em 3/5, o 3 é um elemento dos inteiros e 5 também é um elemento dos inteiros. Com detalhe, elemento dos inteiros excluindo-se o zero. O que significa Z asterisco? Conjunto dos inteiros sem considerar o zero. 2, pessoal, eu quero que vocês percebam que é a mesma coisa que 2 sobre 1. Nós também podemos escrever o 2 nesta forma. Então, a gente pode falar que 2 também é um número racional, porque 2 pertence aos inteiros e 1 também. Agora, olha que legal. Raiz de 3, está aqui para vocês, sobre 2. Esse cara é uma fração, só que nós não temos uma fração que representa um número racional. Por quê? Porque raiz de 3 não é um número que é inteiro. Por último, pessoal, nós temos 5 sobre 0, que também não é racional, porque o denominador é zero. Aliás, pessoal, isso é um absurdo na matemática. Nós não podemos ter um número dividido por zero. Sempre que nós tivermos um número dividido por zero, nós vamos ter um absurdo, exceto, é claro, se nós tivermos 0 sobre 0, que a gente vai chamar de indeterminação. Mas não se preocupem com indeterminação, porque a gente vai falar disso várias vezes ao longo desse curso. O que é importante é que você não pode, em hipótese alguma, dividir por zero. Se for um número por zero, você vai ter um absurdo. Se for 0 sobre 0, você vai ter uma indeterminação. E vamos lá. Note, pessoal, que o zero sozinho é racional. Note que esse cara a gente pode escrever como sendo 0 sobre 1. Detalhe, 0 sobre 1 existe, dá zero. O que não existe é, por exemplo, 1 sobre 0. Alguma coisa dividida por zero não existe. 0 dividido por alguma coisa existe e sempre vai dar zero. Cuidado para não confundir. Exemplos de racionais. Vamos lá. Menos 3/7. Note que numerador e denominador são o quê? São inteiros. Não tem problema algum se nós tivermos inteiro positivo, inteiro negativo, sem problema, desde que esses dois caras sejam inteiros. 2/5 também é um número racional. 0, conforme a gente acabou de ver, é um número racional. 3,25 a gente vai explicar numa aula futura, ou melhor, na segunda parte dessa aula. Mas eu já adianto para vocês que 3,25 é a mesma coisa que 325 sobre 100. Se você pegar 325 dividir por 100, você vai obter 3,25. E uma coisa importante que eu já adianto para vocês, toda fração equivale a uma conta de divisão. Então, quando você tem
325 sobre 100, isso é a mesma coisa que 325 dividido por 100. A fração é, entre aspas, uma conta de divisão inacabada. E detalhe, tá, pessoal? Para os mais espertinhos, sim, eu poderia simplificar 325 com 100. Só que eu não vou fazer isso agora, porque eu tenho coisas mais importantes para explicar. E vamos lá, 0,33333. Nós também vamos aprender que decimais desse tipo são chamados de dízimas periódicas. E toda dízima periódica pode ser representada na forma de uma fração. Nós teremos uma aula específica sobre o assunto. O número 7 pode ser escrito como sendo 7 sobre 1, portanto, também é um racional. Menos 22, a mesma coisa, pode ser escrito como sendo menos 22 sobre 1. E 0,434343 pontinho, 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 significa que esse número é uma dízima periódica. O 43 vai se repetir indefinidamente. E como toda boa dízima periódica, nós podemos reescrever esse cara na forma de uma fração. Não se preocupem por enquanto como nós obtemos esta e esta fração. A gente vai ter uma aula específica sobre isso. E aprenderemos a transformar decimais em frações, quando possível, e vice-versa, na próxima parte desta aula. Números irracionais, pessoal. Vamos lá então. Qualquer número que não puder ser escrito na forma A sobre B, onde A e B são inteiros e B é diferente de zero, ou seja, qualquer número que não puder ser escrito na forma de um número racional, será, obviamente, irracional. O que nós temos? Raiz de 2, raiz de 3 e π. Raiz de 2 vale 1,41, 42, 135 e lá vai pedrada. Não existe um período que se repita indefinidamente. A mesma coisa acontece com raiz de 3, 1,73, 20, 50 e lá vai pedrada. Qualquer número da forma raiz de n, onde esse n não seja passível de extração da raiz, será um exemplo típico de irracional. Π é um outro famoso irracional da geometria, e ele vale 3,1415 e lá vai pedrada também. A união dos racionais com os irracionais, se nós juntarmos o conjunto dos racionais e o conjunto dos irracionais, a gente obtém um dos conjuntos mais famosos da matemática, que é o conjunto dos reais. Os famosos reais são resultado da união dos racionais com os irracionais. Continuando. Fração e confusões muito comuns. Qualquer representação, pessoal, na forma A sobre B é uma fração, desde, é lógico, que nós tenhamos B diferente de zero. A partir dessa informação e dos quadros anteriores, nós temos que, primeiro, nem toda fração representa um número racional. Fração é qualquer coisa que tenha numerador e denominador, obviamente com o denominador diferente de zero. Já os números racionais precisam ter numerador e denominador inteiros. Lembrando que todo inteiro pode ser representado com um denominador igual a 1. Por exemplo, se eu tiver apenas o número 5, eu posso escrever isso na forma 5 sobre 1. Então vamos lá. Nem toda fração representa um número racional. A gente observa que para obter um número racional, numerador e denominador precisam ser inteiros. O raiz de 2 não é inteiro, logo isso é uma fração, mas não é um número racional. E nem todo racional é uma fração. O 3, conforme eu já falei para vocês, pode ser representado na forma 3 sobre 1. Esse cara é um número racional, mas não é uma fração. Tranquilo? Nomenclatura, muito fácil. Vamos ver. 3 sobre 4, nós temos que a parte de cima é o numerador e a parte de baixo é o denominador. E tem mais coisa. Leitura das frações. É muito simples também. Se o denominador, a parte de baixo, for 2, a gente chama de meio. Se for 3, terço. Se for 4, quarto. E assim por diante. Dá uma olhada nessas duas tabelinhas e a gente vai ver um exemplo prático disso agora. 1 sobre 2 a gente chama apenas de meio. Agora, se a gente tiver um número diferente de 1 aqui em cima, a gente vai falar 3 meios ou 5 meios. Aqui no caso, como é 5, a gente fala 5 meios. Se fosse 3,
3 meios e assim por diante. Quando é 1, a gente fala apenas meio. Aqui, pessoal, 1/3. Observe que terço, porque o denominador 3, a gente chama, quando pronunciamos a fração, 1/3. 5/9, 5 nonos. E aqui 3 oitavos. Muito fácil, né, gente? Continuando, nos demais casos que não foram mostrados na tabela anterior, e excluindo-se os casos como 100, 1000 e assim por diante, usaremos a notação mostrada abaixo. Olha só, 2/15, 2 15avos. 7/20, 7 20 avos. Nos casos onde a gente tenha 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90, a gente pode escrever isso da seguinte forma também. Tá vendo 7/20, que a gente chamou de 7 20avos? Nós também podemos escrever 7 vigésimos, tá aqui para vocês. Ou também, lógico, 7 20avos. 2/40, 2 quadragésimos, ou também 2 40avos. Isso não é tão cobrado em vestibulares, de vez em quando aparece em concurso público, então fica de curiosidade para vocês. Leitura informal das frações. Bom, vocês já devem ter percebido. Apesar de não estar totalmente correto, eu deixo isso frisado, é muito comum a gente simplificar a pronúncia das frações com o uso de sobre. Então, A sobre B, a gente lê A sobre B. Meio, a gente também pode ler como sendo 1/2. 2/15, 7/20, lembrando que esta nomenclatura, esta forma de leitura é informal. Você não deve aplicá-la se isso for cobrado em uma prova. Então, 7/20 você nunca vai escrever se alguém perguntar que isso é 7/20. A gente chama de 7 20avos ou, como a gente já viu, 7 vigésimos. Cuidado com isso. Os conceitos mais importantes dessa aula são esses que eu vou explicar para vocês. Toda fração representa uma divisão do numerador pelo denominador. Então, olha só, se eu tenho 3/5, isso é a mesma coisa que 3 dividido por 5, que eu também posso representar na forma de 2 pontos. É essencial, importantíssimo, imprescindível que você guarde que toda fração representa uma conta de divisão. E a recíproca é verdadeira. Toda divisão pode ser representada na forma de uma fração. Esse é o conceito mais importante dessa aula. Grosso modo, pessoal, de maneira muito informal, a gente pode dizer que a fração é uma, entre aspas, muito entre aspas, conta de divisão inacabada. Ter esse tipo de raciocínio ajuda muito na resolução de diversas questões. Noção intuitiva. Vamos dar para vocês a noção mais primitiva possível de fração. Olha só. Imagine uma pizza. Aqui nós temos uma pizza e essa pizza foi cortada em 4 pedaços. Como nós temos 4 pedaços de uma pizza, cada um desses pedaços vai ser chamado de 1/4 da pizza. Então nós temos 1/4, 1/4, 1/4 e 1/4. Se nós juntarmos todos esses 1/4, fica muito fácil para você perceber que nós teremos a pizza inteira. Ou seja, 1/4, mais 1/4, mais 1/4, mais 1/4, que é nada mais, nada menos do que 4/4, é a mesma coisa que uma unidade, uma pizza inteira. Agora, observe este outro desenho. Alguém comeu uma fatia da pizza, que foi dividida em 4 partes. Quantas partes restaram? 1/4, 1/4 e 1/4, ou seja, 1, 2, 3, 3/4. Isso aqui, pessoal, 3/4 é chamado de fração própria, porque apresenta o conceito mais intuitivo possível de fração. Você tem uma pizza, um chocolate ou qualquer outra coisa que possa ser dividida e você representa isso na relação parte sobre todo. Deixando claro, essa é a visão mais intuitiva, mas não é a melhor visão. A melhor visão, friso, é interpretar a fração como sendo uma divisão, 3 dividido por 4. Mas ter essa noção de parte sobre todo nos ajuda a compreender um pouco melhor como funcionam as frações. E cada fatia, lógico, aqui representa uma parte do total, e o total é uma pizza. Noção intuitiva 2. Olha só, nós temos aqui uma pizza cortada em 8 fatias e aqui a mesma pizza cortada em
4 fatias? O que eu quero que vocês percebam é que nós temos 8 de 8 fatias, que dá um total de uma pizza. Então, 8 sobre 8 vale 1. A mesma coisa acontece aqui, só que nós temos um número menor de fatias. Nós temos 4 fatias. E a gente percebe também que 4 de 4 fatias representa 1 também. Ou seja, 8 sobre 8 e 4 sobre 4 representam as mesmas frações da pizza. Isso significa que 8 sobre 8 e 4 sobre 4 são frações equivalentes, e todas elas equivalem a uma unidade, ou seja, uma pizza. Noção intuitiva 3. Olha só, aqui nós temos uma pizza cortada em 2, uma pizza cortada em 4, uma pizza cortada em 8. E eu quero que você observe atentamente a parte amarela. Nós temos essa parte amarela, estas duas partes amarelas e essas 4 partes amarelas. Essa parte amarela representa uma parte de duas possíveis. Está aqui para vocês. Essas duas partes aqui representam duas partes de 4 possíveis, 2 quartos. E essas 4 partes aqui representam 4 partes de 8 possíveis. E novamente nós vamos ter que meio, 2 quartos e 4 oitavos representam as mesmas frações da pizza, ou seja, essas 3 frações são frações equivalentes. Noção intuitiva 4, observe, a gente tem aqui uma pizza cortada em 8 fatias, e eu vou ficar gordo porque eu não aguento mais ver pizza, e eu quero que vocês observem uma coisa muito interessante. Nós temos 8 de 8 fatias possíveis, mais uma fatia que, entre aspas, foi comprada à parte. 8 oitavos mais 1 oitavo representa 9 oitavos. E eu quero que vocês notem que 9 oitavos é uma fração imprópria. Note que eu não consigo representar essa fração me restringindo apenas a uma pizza. Eu tenho que pegar uma pizza e mais um pedaço. Isso é mais do que uma unidade, por isso a gente chama 9 oitavos de fração imprópria. Então note que 9 oitavos é mais do que uma pizza, portanto, temos uma fração imprópria. Por que imprópria? Porque uma única fração, 9 oitavos, não representa adequadamente a parte de um único todo. Tipos de fração, pessoal, vamos lá. Existem várias formas e nomenclaturas envolvendo frações. Se você tiver curiosidade, a Wikipédia tem um artigo muito bom sobre o assunto. A gente vai explicar os principais tipos de frações para vocês. Então vamos lá. Fração própria, eu já expliquei, são as frações onde o numerador é menor que o denominador. Então 2 quartos, note que 2 é menor que 4. 3 quintos, note que 3 é menor que 5. Portanto, nós temos aqui duas frações próprias. Nota, quando a gente trabalhar com frações próprias, impróprias, aparentes e mistas, que a gente vai ver logo a seguir, nós nos limitaremos às frações com numeradores e denominadores naturais. Só para deixar claro. Fração imprópria são as frações onde o numerador é maior que o denominador. Olha só, 4 sobre 2, 4 é maior que 2. 5 sobre 3 e o 5 é maior que 3. Consequentemente, essas duas frações, como o numerador é maior que o denominador, nós temos que esses dois caras são frações impróprias. Continuando, pessoal, fração aparente são as frações que podem ser reduzidas a inteiros. 4 sobre 2. 4 dá para dividir por 2, dá 2. E 2 é um inteiro. 12 sobre 4. 12 dá para dividir por 4, portanto, como o resultado 3 é um inteiro, essa fração é aparente, tanto essa quanto essa. Muito fácil. Frações equivalentes. Nós já vimos na noção intuitiva 2 que as frações 4 quartos e 8 oitavos, 4 fatias de 4, 8 fatias de 8, eram equivalentes, pois se referiam ao mesmo número, que representava uma pizza inteira. No próximo quadro, a gente vai ver um modo mais prático de se determinar se duas frações são ou não equivalentes. Não dá para ficar fazendo desenho toda hora no meio da prova. Vamos lá então, frações equivalentes, pessoal.
Vamos verificar se as frações 12 sobre 16 e 3 quartos são ou não equivalentes. Olha só, 12 sobre 16 eu vou copiar. E agora eu quero que vocês percebam que eu posso dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, no caso o 2. Note que se eu divido em cima e embaixo por 2, é como se eu estivesse dividindo por 1. Ou seja, eu não estou alterando realmente o resultado dessa fração. Agora, se você divide em cima por um número e embaixo por outro, aí sim você está alterando o resultado da fração. Vamos lá então. 12 por 2 vai dar 6. 16 por 2 vai dar 8. Pergunta, eu ainda consigo dividir em cima e embaixo pelo mesmo número? Sim. No caso, o 2 de novo. 6 por 2 vai dar 3. 8 por 2 vai dar 4. Friso, cuidado, sempre divida, quando for possível, óbvio, em cima e embaixo pelo mesmo número. Senão, você vai estar alterando a fração. 6 por 2, 3. 8 por 2, 4. Olha que legal, pessoal. Nós obtivemos 3 quartos. E 3 quartos foi obtido a partir de 12 sobre 16, através de uma simplificação. Na verdade, duas simplificações. Isso significa que as frações 12 sobre 16 e 3 quartos são o quê? Muito bem, equivalentes. Uma coisa que muita gente pode perguntar. Nerk, aqui você dividiu por 2 e aqui por 2. Eu poderia ter dividido direto por 4? Sim. Olha só, 12 sobre 16. Eu vou dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Cuidado com isso, que no caso é o 4. E olha que legal, 12 por 4 vai dar 3. 16 por 4 vai dar 4. Eu preferi dividir duas vezes por 2, porque nem sempre a gente consegue bater o olho no número e falar, opa, é divisível por 4, por 8. Às vezes é melhor dividir aos pouquinhos. Então nós temos que 12 sobre 16 e 3 quartos são o quê? Muito bem, frações equivalentes. Conclusão, esses dois caras são equivalentes. Nota, uma nota importantíssima. E se eu quiser continuar simplificando 3 quartos? Eu não consigo. E como que eu sei que 3 quartos não dá mais para simplificar? Simples, porque 3 e 4 são primos entre si. Lembra que a gente aprendeu na aula passada que se o máximo divisor comum entre dois números for 1, eles eram primos entre si? Pois é exatamente a mesma coisa. Então nós temos que essa fração é irredutível. Continuando, pessoal, fração mista ou número misto, olha só, são as representações que envolvem uma parte inteira e uma parte fracionária. 2 e 1 quarto, 3 e meio. Uma dica para vocês, 2 e 1 quarto, na verdade, é 2 mais 1 quarto. 3 e meio, na verdade, é 3 mais meio. Só que uma coisa importantíssima, números mistos podem ser convertidos em frações impróprias. A gente vai ver isso nessa aula, mas não era isso que eu ia dizer, era isso. Números mistos que representam uma soma de um inteiro e de uma fração podem ser muito facilmente confundidos com produtos. Vocês lembram na aula de multiplicação que eu falei para vocês que muitas vezes o produto pode ser omitido. Só que a omissão de sinal na fração mista não representa a multiplicação, representa a soma. Exatamente por isso, na maior parte das vezes, o examinador vai deixar claro no enunciado, de forma a evitar que você confunda a multiplicação com uma soma. E de maneira geral, pessoal, exceto se você tiver um exercício de frações mistas, jamais, em hipótese alguma, trabalhe com mistos. Eles causam muita confusão. Causam confusão tanto para vocês, que são os alunos, quanto para os próprios examinadores. Se você estiver trabalhando com um número e de repente, sei lá por qual motivo, obteve uma fração mista, converta isso ou para a forma decimal, que a gente vai ver na segunda parte dessa aula, ou para a forma de fração imprópria, que a gente vai ver nessa aula ainda. Continuando. Soma de frações, primeiro caso. Olha só, aqui nós temos 1/8 e aqui nós temos 1 quarto. E é fácil perceber que esses dois pedaços são equivalentes a 1 quarto, ou seja, 1/8 mais 1/8 representa 2/8, que se eu simplificar em cima e embaixo por 2, eu chego em 1 quarto. É exatamente isso que essas duas ilustrações estão me dizendo. Segundo caso, pessoal,
nós temos aqui meio, nós temos aqui 1/4, e eu quero que vocês percebam que se eu pegar duas fatias desta pizza que está dividida em 4 fatias, essas duas fatias têm a mesma medida de meia fatia desta outra pizza. Ou seja, meio mais 1/4 é a mesma coisa que eu pegar esse 1/4, pegar este outro 1/4 e este outro 1/4, que está aqui representado para vocês. Em outras palavras, meio mais 1/4 é igual a 3/4. Eu sei, a primeira coisa que você vai falar é: Nerk, é horrível fazer isso. Concordo. Ainda mais quando você tiver números muito grandes ou números que sejam chatos. Por exemplo, 11, 7 é muito trabalhoso. Exatamente por isso, nós não vamos, de forma alguma, somar frações de um modo gráfico. É trabalhoso e é confuso. Tem um outro método que a gente vai explicar ao longo dessa aula. Vamos lá então. Soma de frações. Como a gente viu, somar frações não é nada agradável. Sem recorrer às imagens, nós temos dois casos possíveis. Primeiro, os denominadores são iguais. E segundo, os denominadores são diferentes. A gente vai ver a regra prática para cada um desses casos nos próximos quadros. Vamos lá então. Na soma de frações com denominadores iguais, basta que você some os numeradores. Então, olha só. 3/7 mais 2/7, ou 3/7 mais 2/7. O que você percebe? Que os denominadores são iguais. Então, eu posso direto somar os numeradores. 3/7 mais 2/7, copia o denominador, que é o 7, e soma a parte de cima. 3 mais 2. Fazendo isso, 3 mais 2, 5. Ficou então 5/7. Vamos ver outro exemplo. 1/9 mais 15 nonos. Vamos lá? 1/9 mais 15 nonos. Mantém o denominador e soma os numeradores. 1 mais 15, está aqui para vocês, vai dar 16. Ficou então 16/9. Terceiro e último exemplo. Você já aprendeu, mas vamos lá. 2/13 mais 3/13 mais 5/13. O que você faz? Muito bem. Mantém o denominador, que é 13, e soma os numeradores. 2 mais 3 mais 5. 2 mais 3, 5. Mais 5, 10. Ficou então 10/13. Soma de frações com denominadores diferentes. A gente vai ter um pouco mais de trabalho, mas não é difícil. Vamos lá. Na soma de frações com denominadores diferentes, siga os passos da felicidade. Primeiro, calcule o MMC, o mínimo múltiplo comum, dos denominadores. Mas, Nerk, como é que calcula o MMC? A gente viu isso na aula passada. Se você não lembra, ou se você não viu a aula de MMC e MDC, dá uma olhada na aula passada. E esse resultado vai ser o nosso novo denominador. Segundo, divida o novo denominador pelo antigo e multiplique o resultado pelo numerador em cada uma das frações. Cada resultado obtido substituirá o antigo numerador. E por último, não morra de tédio, some normalmente os numeradores. Qual é a lógica disso? Para que todo esse processo? Por que a gente não soma tudo de uma vez? Simples, nós não podemos somar diretamente frações com denominadores diferentes. Por isso tem que fazer todo esse processo. E esse processo permite que todas as frações que você tenha, elas possuam o mesmo numerador e sejam equivalentes às frações que você substituiu. Ou seja, aí sim você tem como somar, porque você tem como colocar todas as frações com o mesmo denominador. E todas elas equivalentes às frações substituídas. E a gente vai ver esse método no próximo quadro. Parece difícil, mas olhando é muito fácil. Olha só. Vamos somar meio mais 1/4. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser tirar o MMC entre os denominadores. Olha só. Eu pego 2 e pego 4. Dá para dividir por 2. Vai dar 1. 4 por 2 dá 2. Coloquei aqui. Dá para dividir por 2. 1 deixa 1. 2 por 2 vai dar 1. E aqui ficou 2 vezes 2, que vai dar 4.
Isso significa que 4 é o MMC de 2 e 4. Olha só. Então, eu posso fazer meio mais um quarto, apenas copiei. Vou pegar esse 4, colocar aqui embaixo. E agora eu vou fazer o seguinte. Presta o máximo de atenção. Pego 4, divide embaixo, multiplica em cima. De novo, pego 4, divide embaixo, multiplica em cima. Vamos ver como fica. 4 divide por 2, dá quanto? Dá 2. Multiplica em cima. Tinha dado 2. Vezes 1, dá 2. Mantém o sinal. 4 divide por 4. Olha só, divide embaixo, multiplica em cima. 4 por 4, dividido, obviamente, dá 1. 1 vezes 1 vai dar 1. Ficou, então, 2 mais 1 sobre 4. 2 mais 1, 3. 4, copia. 3 quartos é a resposta. Muito fácil, né? Vamos fazer outro. Calcule 5 sobre 12, mais 1 oitavo, mais 7 sextos. Como que a gente faz? Primeiro, pega o 12, o 8 e o 6 e tira o MMC de novo. Vamos lá. Dá para dividir por 2. 12 por 2 dá 6. 8 por 2 dá 4. 6 por 2 dá 3. Ainda dá para dividir por 2. 6 por 2 dá 3. 4 por 2 dá 2. 3 não dá, copia. Ainda dá para dividir por 2. 3 por 2 não dá. 2 por 2 dá 1. 3 por 2 também não dá. Quando não dá, copia. Não dá mais para dividir por 2. Agora eu divido por 3. Então vamos lá. 3 por 3 dá 1. 1 copia. 3 por 3 dá 1. Opa! Chegamos no 1, 1, 1. Isso significa que a gente acabou de fatorar. Basta então que a gente multiplique esses números para obter o MMC, o mínimo múltiplo comum desses três caras. 2 vezes 2 dá 4. Vezes 2 dá 8. Vezes 3, 24. O que eu faço agora? Vou copiar 5 sobre 12, 1 oitavo, 7 sextos, está aqui para vocês. E a gente sabe que o 24 vai substituir todos esses denominadores. Colocamos então 24, colocamos um tração e vamos lá. O que eu vou fazer? 24 divide embaixo, multiplica em cima. 24 dividido por 12 dá 2. 2 vezes 5 vai dar 10. Copia o sinal. 24 divide por 8 vai dar 3. 3 vezes 1 vai dar 3. Copia o sinal. 24 dividido por 6 vai dar 4. 4 vezes 7 vai dar 28. Aí eu faço a soma dos numeradores. Muito fácil agora. 10 mais 3, 13. Mais 28, 41. Copio 24 e nós chegamos na resposta. E aí, conseguiram? É difícil? Não, não é. Muito fácil. Continuando, gente, subtração de frações. Processo praticamente idêntico à soma de frações. Ou seja, novamente, nós teremos dois casos, que são os denominadores são iguais ou os denominadores são diferentes. Só que antes a gente precisa explicar para vocês sobre o sinal de uma fração e a gente vai fazer isso no próximo quadro. Vamos lá então. Observe atentamente o seguinte, isso causa muita confusão. As frações menos 3 quintos, menos 3 sobre 5 ou 3 sobre menos 5 representam exatamente a mesma fração, menos 3 quintos. Quando você tem apenas um sinal de menos, tanto faz jogar esse cara para cima como para baixo, para efeito de cálculo. A resposta final da sua conta, se for negativa, sempre, 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 deve exibir o sinal de menos no meio, entre aspas, da fração. Como resultado final, o sinal de menos, óbvio, sempre, sempre, sempre deve estar no meio da fração. Olha só, menos 3 quintos. Agora, durante o cálculo de um problema, podemos colocar o sinal no numerador ou no denominador. Tanto faz para efeito de cálculo durante o cálculo, não no resultado final. Cuidado com isso. Então, a gente pode colocar menos 3 quintos como sendo menos 3 sobre 5 ou 3 sobre menos 5 durante o cálculo. Veremos alguns exemplos no próximo quadro. Vamos lá. O sinal negativo de uma fração. Erros comuns, pessoal.
nós temos aqui menos 6 mais x sobre menos 3. Perceba que em cima só nós temos o menos 6 negativo. E embaixo, todo o denominador, que é só o 3, é negativo. Presta o máximo de atenção. Eu posso pegar esse sinal de menos, subir esse cara, ou seja, jogá-lo para cima. Só que se eu jogar para cima, um erro que muita gente faz é: Nerk, é muito fácil. Vou pegar esse cara, vou jogar para cima, vai trocar o sinal só do 6. E isso, pessoal, é errado. Não faça isso. Quando nós temos menos 6 mais x sobre menos 3, eu realmente posso pegar esse sinal, se eu quiser, jogar esse sinal para cima. Só que esse sinal não fica só no menos 6, ele fica em todo o numerador. Ou seja, eu coloco menos, abre parênteses, menos 6 mais x. Eu copio o que nós tínhamos antes, que era o menos 6 mais x, está aqui para vocês, e coloco esse sinal de menos antecedendo esses dois caras separados por um parênteses. Feito isso, pessoal, a gente vai aplicar uma coisa que a gente ainda não aprendeu, que é chamada de propriedade distributiva. A gente vai fazer a regrinha de sinais com esses dois caras. Menos com menos dá mais. Como é mais, eu não preciso colocar mais. E menos com mais, menos. Como é menos no meio, a gente precisa colocar. Ficou então 6 menos x sobre 3, que é o resultado correto. Então, cuidado. Quando você tiver um sinal negativo no denominador e você quiser jogar esse sinal negativo para cima, se nós tivermos uma conta de subtração ou de soma, a gente tem que aplicar a distributiva. Tudo bem? Cuidado para não errar isso. Ficou com dúvida? Lógico. Então vamos fazer um teste numérico simples. Vamos supor que ao invés de x, a gente tivesse 2. Olha só. Essa conta, sem usar regra de sinais, você sabe fazer. Menos 6 mais 2, quanto vale? Menos 4. Como que eu faço isso? Sinal do maior, faça a conta de subtração. Menos 6 mais 2, o maior é o 6, ficou menos. 6 menos 2, 4. Então ficou menos 4 sobre menos 3. Menos com menos, agora cuidado. Tem o menos em cima, menos embaixo é mais. Ficou então 4 terços. E esse é o resultado que é obviamente correto. Agora vamos comparar o resultado que é obviamente correto com as duas formas que a gente adotou anteriormente e ver se elas batem. Você vai ver que essa forma que muita gente faz é errada e você vai ver isso na prática. Olha só, menos 6 mais 2 sobre 3. Eu vou subir esse sinal e mudar só o sinal do 6. Olha como fica. Mais 6 mais 2 sobre 3. 6 mais 2 dá 8 sobre 3. 8 sobre 3 é a mesma coisa que 4 sobre 3? Não. Então você vê de maneira numérica que esse processo está errado. Vamos ver o processo que eu disse que é correto e compará-lo com o resultado que a gente já sabe que é correto. Vamos ver? Eu vou pegar esse menos, vou subir, só que vou mudar o sinal, tanto do 6 quanto do 2. Coloquei então menos, abre parênteses, menos 6 mais 2. Detalhe, tá, pessoal? Se eu quiser mudar direto, eu posso? Sim, você pode. Se você quiser escrever direto 6 menos 2, troca o sinal desse cara e troca o sinal desse cara, você pode sem problema algum. Ficou então 6 menos 2 sobre 3, que vai dar 4 sobre 3, que é justamente o resultado que a gente já sabia que era correto. Então a dica, se você tiver que subir o sinal ou descer o sinal, tanto faz, da fração, cuidado porque esse sinal, se tiver uma soma ou no numerador ou no denominador, você vai ser obrigado a aplicar a propriedade distributiva. Sinal negativo de uma fração, continuando. E se nós tivermos numerador e denominador negativo? A gente viu isso agora há pouco. Menos 2 e menos 3. Menos com menos dá mais, ficou então 2 terços. Agora, se só tivéssemos apenas um sinal de menos, esse sinal de menos poderia ficar, para efeito de cálculo, em cima, no meio ou embaixo. Só o resultado final que você é obrigado a colocar, quando o resultado é negativo, o sinal de menos no meio. Continuando. Então vamos lá. Com denominadores iguais, basta que você faça a subtração dos numeradores. A gente tem 7 oitavos menos 2 oitavos. Simples. Copia o denominador e subtrai os numeradores. Fica então 7, copia o menos, 7 menos 2, que vai dar 5 oitavos. Vamos ver outro exemplo. Menos 2 sobre 5, menos 7 sobre 5. Mesma coisa, copia os denominadores,
que no caso é 5, copio 5. E em cima a gente faz a conta normalmente, menos 2, menos 7. Menos 2, menos 7. Detalhe, tá, pessoal? Aqui nós temos menos 7. Se tivesse menos alguma coisa mais alguma coisa, eu teria que fazer a distributiva. Esse sinal de menos não seria só do 7, conforme a gente já explicou para vocês. Então vamos lá. Menos 2, menos 7 sobre 5. Menos 2, menos 7, você estava devendo 2. Passou a dever 7, você está devendo 9. Então ficou menos 9 sobre 5. Só que detalhe, você não vai colocar menos 9 sobre 5, porque você já chegou ao final da conta. Esse menos tem que ficar então no meio da fração. Cuidado! Não se esqueça, na resposta final, o sinal de negativo, caso exista, como aqui no caso, deve ficar sempre, sempre, sempre no meio da fração. Outro exemplo, 2 sobre menos 3, menos 8 sobre 3. Ah, né, que aqui não dá para fazer subtração, porque aqui nós temos menos 3 e aqui é mais 3. Cuidado, pessoal. Lembre-se, esse sinal de menos pode subir. Vai ficar, então, menos 2 sobre 3, menos 8 sobre 3. Perceba que nós temos o mesmo denominador, copia o 3, e aqui em cima nós temos menos 2, menos 8. Você estava devendo 2, passou a dever 8, ficou devendo 10. Copia o 3 e o sinal de menos vai para o meio da fração. E aqui, pessoal, menos 2 sobre 5, menos 6 mais x sobre 5. Essa eu pago para ver. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá. Muita gente deve ter errado. Quer ver? Vamos lá. Se você acertou, parabéns. Nós temos 5, 5. Copia o 5, né? Porque o denominador é o mesmo. Aqui nós temos menos 2. Ah, né? Que esse sinal de menos é só do 6. Não, você caiu na pegadinha. Esse sinal de menos é de todo o numerador. Para você não se confundir, você coloca um abre e fecha parênteses e copia o 6 mais x. Então ficou menos 2 menos, abre parênteses, 6 mais x sobre 5. Se você acertou, parabéns. Vamos lá então, o que você faz? Troca o sinal desse cara, fica menos 6. Troca o sinal desse cara, fica menos x. Ficou então menos 2, menos 6, menos x sobre 5. Pessoal, menos 2, menos 6, você estava devendo 2. Passou a dever 6, você está devendo 8. Menos 8. Menos x copia sobre 5. Aí você tem duas opções. Se você quiser, como aqui nós temos um numerador que não é apenas um único número, você pode, nesse caso em particular, deixar menos 8 menos x sobre 5, que não tem problema. Se fosse só menos 8 sobre 5, você teria que pegar esse sinal de menos e jogar aqui para o meio. Mas como é assim, você pode deixar do jeito que está. Se você quiser, você pode colocar de uma outra forma. Você pode colocar menos 8 mais x sobre 5. Nerk, eu não entendi o que você fez. Olha que legal. Se você fizer menos vezes 8, menos 8, menos vezes x, menos x, você voltaria a essa expressão original. Se acostuma, porque muitas vezes na prova você calcula um exercício, chega nesse resultado e nas alternativas você não tem esse resultado, você tem esse. É bom que você saiba passar desta forma para essa. Como o sinal está no meio, eu não preciso colocar o parênteses. Se você quiser colocar os parênteses, não é errado. Punkzinho esse, né? Coloca 10.000 asteriscos, porque muita gente tem confusão nesse caso. Nota, nós teremos uma aula específica onde a gente vai ver vários exemplos desse tipo, então não fiquem desesperados. Na aula de propriedade distributiva, de novo, não se preocupem, a gente vai tornar a ver casos desse tipo. Continuando, subtração de frações com denominadores diferentes. Com denominadores diferentes, basta que você faça da mesma forma que você aprendeu na soma de frações com denominadores diferentes. O método é exatamente o mesmo. Se houver frações com denominadores negativos, a gente pode realizar o cálculo do MMC sem considerar os sinais, ou também a gente pode fazer aquela velha história de, entre aspas, jogar o sinal para cima ou para baixo, ou ainda para o meio da fração. Tanto faz, escolha o que for mais fácil. A gente vai mostrar para vocês todas as formas. Vamos lá então?
Continuando, pessoal, subtração de frações com denominadores diferentes. Com denominadores diferentes, basta que você faça exatamente como nós aprendemos na soma de frações com denominadores diferentes. Não muda praticamente nada. Olha só, meio e 1/3, e um sinal de menos no meio. Nós queremos fazer meio menos 1/3. E eu quero que vocês percebam que os denominadores 2 e 3 são primos entre si. Diretão, o MMC de primos entre si é o produto dos dois números. No caso, seria 6. Então, eu não preciso calcular o MMC, porque eu já sei que esses dois caras são primos entre si. Se você não percebeu isso, eu posso fazer o quê? Muito bem, eu posso aplicar o processo da decomposição em fatores primos. Vamos ver? 2 e 3 dá para dividir por 2. 2 por 2 dá 1. 3 por 2 não dá, copia. 3 por 3 vai dar 1. Ficou 1 e 1. 2 vezes 3, 6. O mesmo resultado que a gente já sabia. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esse 6 e colocar no denominador. E vamos lá. 6 divide por 2 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. Copia o sinal de menos. 6 divide por 3 dá 2. 2 vezes 1, 2. 3 menos 2 vai ser 1. 1/6. Continuando, pessoal, 3/8 menos 2/5. O que eu faço? 8 e 5 também são primos entre si. Se você não percebeu, faz o quê? Muito bem, o cálculo do MMC. Então vamos lá. 8 e 5 dá para dividir por 2, vai dar 4. Dá para dividir por 2, vai dar 2. Dá para dividir por 2, vai dar 1. 5 só dá para dividir por 5. 5 por 5 vai dar 1. E nós obtivemos 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8, vezes 5, que vai dar 40. Então, eu posso colocar o quê? O denominador igual a 40. E eu faço aquela velha história. Divide embaixo, multiplica em cima. 40 por 8 dá 5. 5 vezes 3 dá 15. Mantém o sinal, copia. 40 divide por 5 vai dar 8. 8 vezes 2, 16. 15 menos 16 vai ser o quê? Menos 1 sobre 40. Pessoal, eu não posso deixar esse sinal de menos aqui em cima. Tem que colocar no meio. Ficou então menos 1 sobre 40. E agora um caso mais complicado. 5 sobre menos 12, menos 7 sobre 16. A gente vai ver no próximo quadro. Vamos lá então. Primeira forma, copiei. O que eu vou fazer? De qualquer forma, eu vou tirar o MMC entre os denominadores. Só que para isso, eu vou desconsiderar o sinal. Aqui nós temos menos 12 e aqui 16. Esquece o sinal, cara. É 12 e 16. Então vamos lá. 12 e 16. Dá para dividir por 2, vai dar 6. 16 por 2 dá 8. Dá por 2. 6 por 2 dá 3. 8 por 2, 4. Dá por 2. 4 por 2 dá 2. 3 não dá mais, né? Então copia. Dá para dividir por 2 ainda. 2 por 2 vai dar 1. 3 por 2 não dá. Então copia. O que eu vou fazer? Muito bem. Dá para dividir por 3, porque por 2 não dá mais. 3 por 3 dá 1. Chegamos em 1 e 1, acabamos a fatoração. O que a gente faz? Multiplica. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, que vai dar 48. Então, 48 é o MMC entre 12 e 16. Esquece, por enquanto, o sinal. Então, a gente copia esse cara, coloca o 48 e agora sim, presta atenção. Divide embaixo, multiplica em cima. Só que não esquece que tem o sinal de menos. Vamos lá, então. 48 por 12 dá quanto? Dá 4. Só que nós temos o menos. Então, vai ser menos 4. Menos 4 vezes 5, menos 20. De novo, 48 por 12 seria 4. Só que a gente tem menos 12. Então, vai ser menos 4. 48 por menos 12 deu menos 4. Menos 4 vezes 5, menos 20. 48 por 16 vai dar 3. Só que nós temos um sinal de menos. Cuidado. 3 vezes 7 é 21. Como nós temos menos, menos 21. Menos 20 menos 21, tira 20, tira 21. Se você tirou 20 e tirou 21, quanto você tirou? Você tirou 41.
Tudo isso sobre 48. Só que nós não podemos deixar o sinal de menos em cima. Deixa no meio. Menos 41 sobre 48. Continuando, gente, vamos lá então. Outra forma de fazer a segunda e a terceira forma. 5 sobre menos 12, menos 7 sobre 16. A gente pode escrever isso pegando o sinal de menos, jogando já de cara para cima. Ficou então menos 5 sobre 12, menos 7 sobre 16. Agora é fácil, 12 e 16, fazendo direto, o MMC, que a gente teria que fazer de qualquer jeito, dá 48, que a gente já sabe, não precisamos fazer de novo. Então a gente coloca 48, 48 por 12 dá 4. 4 vezes menos 5, menos 20. E aqui menos 7, vamos lá, 48 dividido por 16 vai dar o quê? 3. 3 vezes menos 7, menos 21. Tira 20, tira 21, tirou 41. Menos 41 sobre 48, coloca o sinal no meio, menos 41 sobre 48. E se eu quiser, eu posso, lógico, pegar esse sinal que estava embaixo e jogo pro meio. Fiz aqui, coloquei esse sinal que estava embaixo no meio. Ficou então menos 5 sobre 12, menos 7 sobre 16. Para efeito de cálculo, é como se a gente jogasse para cima, porque a gente depois vai multiplicar considerando esse cara menos 5 e esse cara menos 7. Então vamos lá. 48, né? Fiz esse processo, dei 48. 48 por 12 vai dar 4. 4 vezes menos 5, menos 20. 48 dividido por 16 vai dar 3. 3 vezes menos 7, menos 21. Menos 20, menos 21, tira 20, tira 21, tirou 41. E o sinal fica no meio. Então, tanto faz. Ou você deixa o sinal embaixo, ou você deixa o sinal em cima, ou você deixa o sinal no meio, para efeito de cálculo. Se o resultado for negativo, no final das contas, no fim de tudo, você pega esse sinal e deixa no meio. Tranquilo? Continuando. Subtração ou adição de inteiro e fração. Muito fácil. Basta que você lembre que qualquer inteiro b pode ser escrito na forma b sobre 1 e usar as mesmíssimas regras de soma ou subtração que você já aprendeu. Olha só. 20 mais 1/3, como que eu faço? Eu posso deixar o denominador 1. E, pessoal, 1 e qualquer coisa, o MMC vai ser essa qualquer coisa. Então, a gente pode pegar o 3. Se você quiser, você pode calcular o MMC, mas é uma perda de tempo. E vamos lá. 3 divide por 1 dá 3. 3 vezes 20, 60. 3 por 3 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Slow motion, para quem não entendeu. 3 divide embaixo, multiplica em cima. 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 20, 60. 3 divide por 3 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Mantém o sinal. 60 mais 1, 61 sobre 3. 5 menos 1/4 é a mesma coisa que 5 sobre 1 menos 1/4. Quando não tem nada embaixo, é como se eu tivesse 1. Ficou então 5 sobre 1 menos 1/4. MMC entre 1 e 4 vai ser 4. MMC entre 1 e qualquer coisa vai ser qualquer coisa. No caso aqui o 4, né? Então a gente pega esse 4. 4 divide por 1, multiplica por 5. Divide esse cara embaixo, multiplica em cima. 4 por 1 dá 4. 4 vezes 5 dá 20. 4 divide por 4 vai dar 1. 1, cuidado, vezes menos 1. Qualquer coisa vezes menos 1 dá ela mesma. Então, 1 vezes menos 1 ficou menos 1. 20 menos 1 dá 19. 19 sobre 4. E vamos lá. Multiplicação de frações. A parte mais fácil da aula. Basta que você multiplique numeradores e denominadores diretão. Extremamente simples. Não esqueça que a fração é uma divisão disfarçada. A regra de sinais, lógico, vai ter que ser respeitada. Nem pisca porque vai ser muito direto. 3 vezes 5 dá 15. 2 vezes 7 acabou. Né? Que só isso? Pois é, acabou. E aqui, pessoal, aqui você tem que ter um cuidado. Esse menos você pode jogar ou para cima ou para baixo. Como aqui a conta é facinha, eu vou até deixar no meio, porque não vai fazer tanta diferença. Então vamos lá. O menos aqui vai ser copiado, porque nós temos uma fração que vai ser positiva, menos com mais vai dar menos. 1 vezes 3 dá 3. 5 vezes 7, 35. De novo, porque eu acho que eu fui um pouquinho rápido. Aqui nós temos menos 1/5 vezes mais
3 sétimos. Então aqui nós temos menos vezes uma coisa positiva. Menos com mais dá menos, então eu já coloquei o menos. 1 vezes 3, 3. 7 vezes 5, 35. E aqui, pessoal, cuidado. Na multiplicação ou na divisão, menos com menos dá mais. Então, menos vezes uma coisa negativa vai dar mais. Como é mais, eu não preciso representar. 1 vezes 3 dá 3. 7 vezes 5, 35. Muito fácil, né? Multiplicação de inteiro por fração. Muito fácil também, mas só que tem alguns detalhezinhos que você precisa prestar atenção. 2 vezes 4 sobre 5. Você precisa fazer 2 vezes 4, que vai dar 8 sobre 5. Ou, se você quiser, você pega esse 2, coloca sobre 1, que dá na mesma, e é outro jeito de você fazer. 2 vezes 4 dá 8. 5 vezes 1 dá 5. Ou poderia ter feito direto também. 2 vezes 4, 8. 5 vezes 1 dá 5. Colocaria direto o resultado aqui. 2 vezes x mais 3 sobre 5. Cuidado, porque muita gente se confunde. Da mesma forma que o sinal de menos não é só do x, a multiplicação não é só pelo x, é pelo x e pelo 3. De novo, aquela velha história da propriedade distributiva. 2 vezes x mais 3 sobre 5 é a mesma coisa que 2 vezes x, 2 vezes 3, ó, chuveirinho. Faz esse vezes esse, depois esse vezes esse, sobre 5. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 3, 6. Tudo isso sobre 5. Não se preocupem, porque a gente vai ter uma aula específica sobre propriedade distributiva. E aqui, pessoal, aqui é só uma dica, tá? Muita gente acerta, mas de repente você pode não saber. X vezes 1/3, qualquer coisa vezes 1 dá ela mesma. Como é x, muita gente se confunde. X vezes 1 dá x. Então, x sobre 3. Vamos lá. Divisão de frações. Vamos começar uma pequena história. Primeiramente, vamos definir o inverso de uma fração. Vamos supor que você tem a fração a sobre b. O inverso dessa fração é b sobre a. De novo, o a está em cima, o b está embaixo. Vira esse cara, entre aspas, de ponta cabeça. Fica b sobre a. E, obviamente, a tem que ser diferente de zero e b tem que ser diferente de zero. Porque a gente tem que garantir que nenhuma dessas frações vai ter denominador igual a zero. Então, olha só, o inverso de 4/5 é 5/4. O inverso de 3/8 é 8/3. Olha só, vira de ponta cabeça. É a fração plantando bananeira, gente. O inverso de 2, mesma coisa, vira de ponta cabeça. Mas, Nerk, eu não entendi, como é que 2, o inverso é meio? Note que 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1. 2 em cima, 1 embaixo. Se você vira de ponta cabeça, o 1 fica em cima, o 2 fica embaixo. O inverso de 2 é meio. E o inverso de 0 não existe. Nota, pessoal, importantíssimo, não confunda a palavra, o termo na matemática inverso com oposto. Muita gente confunde porque são palavras que no dia a dia significam a mesma coisa. Na matemática, inverso é completamente diferente de oposto. O oposto de 3 é menos 3. O oposto de menos 5 é 5. O oposto de meio é menos meio. Ou seja, existe uma troca de sinal. Se o cara é positivo, o oposto dele é o mesmo cara, negativo, e vice-versa. O oposto de zero é o próprio zero. Vamos lá, então. Na matemática, essa parte é importantíssima, gente. Quando lidamos com os números reais, dividir significa multiplicar pelo inverso. É tão importante que eu vou repetir. Repita comigo. Dividir significa multiplicar pelo inverso. Isso tem que ser um mantra para vocês. E isso é importante porque, em muitos casos, isso evita várias contas complexas, não só na matemática, na física e na química também. Vamos lá. Nós temos 2 dividido por 3. 2 dividido por 3 pode ser escrito na forma de fração, 2 sobre 3. Nós já aprendemos isso. E eu quero que vocês percebam que 2 sobre 3 é a mesma coisa que 2 vezes 1/3. Olha só, se eu fizer 2 vezes 1/3, 2 vezes 1 dá 2. 2/3 eu volto em 2/3. Agora eu quero que você observe
o seguinte, que é o mais importante. Dividir por 3 é a mesma coisa que multiplicar por 1/3. E qual é a relação entre 3 e 1/3? 1/3 é o inverso de 3. Ou seja, dividir é multiplicar pelo inverso. Dividir por 3 é multiplicar pelo inverso de 3. Em outras palavras, 2 dividido por 3 é 2 vezes 1/3. Dividir é multiplicar pelo inverso. Guarde isso como um mantra. Vamos lá, pessoal. Então, nós temos que, se nós tivermos também a fração a sobre b dividido pela fração c sobre d, a gente bem sabe que dividir é multiplicar pelo inverso, ou seja, a sobre b dividido por c sobre d é só pegar essa operação, que é uma divisão, transformar em uma multiplicação e colocar esse cara de ponta cabeça. Ficou d sobre c, porque dividir é multiplicar pelo inverso. Obviamente aqui b tem que ser diferente de zero, c diferente de zero e d também, para que a gente evite todos os absurdos possíveis. Vamos lá? 2/3 dividido por 5/7. Como que a gente faz? Multiplica e inverte a segunda fração. Virou 7/5. Agora é fácil. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 5, 15. Aqui, pessoal, 2/3 dividido por 5. Note que 5 é a mesma coisa que 5 sobre 1. E o inverso de 5 sobre 1 é 1 sobre 5. 2/3 copia. Ao invés de dividir, multiplica e inverte o 5. Ficou 1/5. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 5, 15. E 5 dividido por 2/3. Muito fácil também. É uma coisa importantíssima que causa muita confusão também. Nerk, eu posso inverter qualquer fração que eu quiser? Não! Só a segunda fração. Então vamos lá. 5 sobre 1, copia. 2/3 a gente escreve como sendo 3 meios. 5 vezes 3 dá 15. 1 vezes 2 dá 2. 15 sobre 2. Continuando. Podemos ter também fração de fração e suas variações. O princípio da divisão entre frações ou inteiros vai continuar. Atente para o fato de que o traço maior, que eu vou mostrar para vocês, vai separar as frações. Então, olha só. A sobre b sobre c sobre d. Qual é o traço maior? É esse aqui? Não. É esse aqui? Também não. É esse laranja, que eu destaquei para vocês. Então, nós temos a sobre b dividido por c sobre d. A sobre b dividido por c sobre d. Esse traço maior vai estabelecer a divisão principal, que vai ocorrer entre o AB e o CD. Então, nós temos a sobre b dividido por c sobre d. Aqui, pessoal, o traço maior vai separar a divisão de A por B sobre C. A dividido por B sobre C. E, finalmente, nós temos AB dividido por C. AB dividido por C. Basta que você olhe onde está o traço maior. Vamos lá, então. 2/3 dividido por 5/7. 2/3 dividido por 5/7. O que eu faço? Inverto a segunda fração. Você já sabe fazer isso. 2 vezes 7 dá 14. 3 vezes 5 dá 15. E lógico, né? A divisão virou uma multiplicação. 5 dividido por 3/7. 5 dividido por 3/7. Inverte a segunda fração, sempre a segunda, e transforma a conta em uma multiplicação. 5 vezes 7, 35. Ficou então 35 sobre 3. E finalmente 2/3 dividido por 5. 2/3 dividido por 5. O que eu faço? Inverto a segunda fração. 2/3 vezes 1/5. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 5, 15. Agora a gente vai converter número misto em fração. Vamos lá então. Muito simples. Um número misto do tipo AB sobre C equivale a A mais B sobre C. Por exemplo, 2 e 1/3. Isso significa que nós temos 2 mais 1/3. E soma de inteiro mais fração a gente já sabe. 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1. 1/3 copia. MMC entre 3 e 1 é 3. Colocamos 3. 3 divide embaixo, multiplica em cima.
3 divide por 1, dá 3 vezes 2, 6. 3 divide embaixo, multiplica em cima. 3 divide por 3 dá 1, vezes 1 dá 1. 6 mais 1, 7. 7 terços. Regra prática para vocês, olha só. Multiplica e soma e mantém. Né? Que não entendi. Pega o 2 vezes o 3, soma com 1 e mantém o denominador. Olha só. 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7 sobre 3. 7 sobre 3. Eu pego o 2, multiplico pelo 3, somo com 1 e deixo o denominador igual, que é o 3. 7 terços. Vamos lá. Faça esse aí, pessoal. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, gente, fizeram? Então vamos lá. 3 e 5 sétimos. O que a gente faz? 3 vezes 7 mais 5 sobre 7. 3 vezes 7, 21. 21 mais 5, 26. 26 sobre 7. Bem fácil, né? Agora a gente vai converter fração em número misto. É bom deixar claro que a gente pode apenas converter as frações impróprias em números mistos e vice-versa. É muito fácil. Vamos lá. Vamos converter 26 sobre 7 em um número misto. Como que a gente faz? Vamos dividir. 26 por 7, vamos detalhe, né, gente? Fazer a divisão inteira. Qual que é o número que vezes 7 dá ou chega perto do 26? É o 3. 3 vezes 7 vai dar 21. 26 menos 21 vai dar 5. Olha que legal. Esse cara é inteiro, esse cara é o numerador, esse é o denominador. Olha como fica. 3, 5 sétimos. Ou seja, quando você faz a divisão inteira do 26 pelo 7, nós temos que o quociente é a parte inteira, o resto é o numerador e o divisor o denominador. Tranquilo? Tranquilo. Meio bitolado, mas é tranquilo. Outra forma mais pensada. Vamos lá. 26 sobre 7. Pessoal, qual que é o maior múltiplo de 7 que é menor que 26? Vamos ver? 7 vezes 2, 14. Não. 7 vezes 3, 21. Tá perto. 7 vezes 4, 28. Passou. Então é o 21. Ou seja, eu vou escrever 21 sobre 7. Se eu escrever 21 sobre 7, note que nós temos 26 sobre 7. Se nós já temos 21 e a gente vai fazer uma soma de frações com o mesmo denominador, quanto está faltando para que nós tenhamos 26? 5. Então nós temos 21 sobre 7 mais 5 sobre 7. Beleza? Beleza. Só que 21 sobre 7 é 3. Então nós temos 3 mais 5 sétimos. Ou seja, 3 inteiros e 5 sétimos. É uma outra forma mais pensada. Eu, particularmente, não gosto dessa forma. Eu gosto mais dessa. Mas cada um vai preferir de um jeito. Simplificação de frações. Nós já vimos que quando uma fração possuir numerador e denominador primos entre si, esta fração será chamada de irredutível. Por exemplo, 2 sobre 4 não é irredutível, pois dá para a gente dividir em cima e embaixo por 2, e isso vai dar meio. Agora, 3 quartos é irredutível. E um jeito fácil de ver isso é calcular o MDC entre 3 e 4. Se der 1, esses dois caras são primos entre si. E se eles são primos entre si, essa fração é irredutível. Além disso, pessoal, na divisão e na multiplicação, durante todo o processo de cálculo, as simplificações servem para facilitar as contas finais, o que poupa muito trabalho na simplificação final. Detalhe, tá, gente? A resposta final de uma prova, se dada na forma de uma fração, jamais, em hipótese alguma, vai poder ser uma fração que ainda pode ser reduzida. Por exemplo, você fez a conta, maravilha, chegou na resposta, a resposta do seu problema é 2 quartos. Aí você coloca na prova, resposta, 2 quartos. Errado, você vai perder ponto. Porque aquele 2 quartos ainda poderia ser simplificado e escrito na forma de meio, que é a fração irredutível, que é equivalente a 2 quartos. Cuidado para não cometer esse tipo de erro banal. Simplificação de frações. Vamos ver alguns exemplos. 16 sobre 36. Muito fácil, né, pessoal?
dá para dividir em cima e embaixo por 2, ou também por 4. 16 por 4 vai dar 4. 36 por 4 vai dar 9. Conforme eu já falei para vocês, eu poderia, se eu não quisesse ou se eu não tivesse enxergado que em cima e embaixo dava para dividir por 4, eu poderia ter simplificado por 2. Aí, lógico, eu faria uma outra simplificação por 2. Se você não consegue numa tacada só, faça em 2, 3. Vamos lá, 12 sobre 30. Dá para dividir em cima e embaixo por 2. Vai ficar 6 sobre 15. Não dá mais para dividir por 2. Dá para dividir por 3. 6 por 3 vai dar 2. 15 por 3 vai dar 5. E como tanto o 2 quanto o 5 são números primos, obviamente, eles também vão ser primos entre si. Não dá para reduzir mais. Continuando, gente. Vamos lá, então. Vamos ver como isso funciona na multiplicação. Olha só, presta o máximo de atenção. Nós temos aqui 21 sobre 25 vezes 15 sobre 36, vezes 48 sobre 16, vezes 30 sobre 28. É lógico que muita gente faz assim. Ah, Nerk, é muito fácil. Eu vou fazer 21 vezes 15 vezes 48 vezes 30, vou chegar nesse monstro, depois 21 vezes 36 vezes 16 vezes 28, chego nesse outro monstro e vou simplificando. É uma forma, mas nossa, você vai perder muito tempo. Eu vou mostrar um outro método que visualmente parece bagunçado, mas ele é muito mais fácil e rápido do que esse outro método. Vamos lá. Trabalhoso, né, gente? Olha só, nós copiamos aqui todas essas frações e colocamos aqui embaixo. E uma coisa que eu quero que vocês percebam é que nós temos apenas multiplicações entre as frações. Se eu tivesse uma soma entre as frações, eu não poderia fazer o que eu vou fazer agora. Olha só, nós temos 28 e 21, por exemplo. Esses dois caras, um está em cima, outro está embaixo. Esses dois caras são divisíveis por 7. Mas, Nerk, não temos 21 sobre 28. O 21 está aqui em cima, mas está longe do 28. Não tem problema. Se nós tivermos um numerador qualquer e um denominador qualquer numa multiplicação, e se esses caras forem simplificáveis pelo mesmo número, dá para fazer sem problema algum. Fica de dica para vocês. Então, olha só. 21 e 28 dá para dividir por 7. 21 por 7 vai dar 3. 28 por 7 dá 4. Deixa esses números. Tem mais simplificação? Tem. Nós podemos dividir 15 e 25 por 5. 15 por 5 vai dar 3. 25 por 5 vai dar 5. Temos mais simplificações. 48 e 16. 48, pessoal, dá para dividir por 8. Se eu dividir por 8, 48 por 8 dá 6. 16 por 8 dá 2. É lógico que eu poderia ter dividido em cima e embaixo por 16. A vantagem dessa simplificação é que se você não faz um passo agora, você pode fazer depois sem problema algum, que é o que eu vou fazer daqui a pouco. Vamos lá, nós temos 30 e 36. Dá para dividir em cima e embaixo por 3. 30 por 3 dá 10. 36 por 3 vai dar 12. Pergunta, eu consigo fazer mais simplificações com os números que sobraram? Sim, eu consigo. Eu posso, por exemplo, simplificar 6 e 12 por 6. 6 por 6 vai dar 1. 12 por 6 vai dar 2. Tem mais alguma simplificação? Sim, eu tenho 10 e 5. 10 por 5 dá 2. 5 por 5 dá 1. Finalmente, eu posso cortar esse 2 com esse 2, ou esse 2 com esse 2. Tanto faz, tá, pessoal? 2 cortando com 2, 1 e 1. O que eu fiz? 2 dividido por 2 dá 1. 2 dividido por 2 dá 1. Consigo cortar mais alguma coisa? Sim, Nerk, eu consigo cortar esse 3 com esse 3. Não, porque tanto esse 3 como esse 3 estão no numerador. Para que eu possa cortar, um dos caras tem que estar no numerador, o outro no denominador, e ambos têm que ser simplificáveis pelo mesmo número. Então eu não consigo simplificar esses dois caras. Então vamos lá, gente. Nós temos 3, 3, 1, 1, 1, 1, 2, 4. 3 vezes 3 dá 9. 1 vezes 1 dá 1. Vezes 2 dá 2. Vezes 4 dá 8. É lógico que eu poderia ter feito 3 vezes 3 dá 9. Vezes 1, 9. Vezes 1, 9. Daria certo do mesmo jeito. Então ficou 9 sobre 8, que é a resposta final do nosso problema. Muito mais fácil do que se a gente fizesse a simplificação de toda essa conta, além de ter feito umas multiplicações muito trabalhosas aqui. Erros e confusões muito comuns. Vamos lá então.
2 terços mais 3 quintos. Ah, Nerk, muito fácil. 3 em cima, 3 embaixo. Agora eu posso simplificar. Vai dar 2 quintos. Errado, pessoal. Por que eu não posso simplificar? Porque nós temos uma soma. Se nós tivermos uma soma, eu só posso simplificar cada fração, o numerador com o seu respectivo denominador, se for possível. E como que nós faremos essa conta, então? Do jeito tradicional. M113,5, que vai dar 15. Detalhe, como 3 é primo, 5 é primo, e esses dois caras são primos entre si, o MC é o produto desses dois caras, vai dar 15. 15 por 3 vai dar 5. 5 vezes 2, 10. 15 por 5 vai dar 3. 3 vezes 3 vai dar 9. O que eu fiz? Pego esse cara, divido embaixo, multiplico em cima. 10 mais 9, 19. 15, copia. Essa é a forma correta. 12 sobre 3 mais 3 sobre 5. O que a gente pode fazer então também, pessoal? Eu posso simplificar 12 com 3 sem problema algum. Mas, né, que você não falou que não pode dividir quando tiver uma soma? Cuidado, você não pode dividir entre frações diferentes quando você tem soma ou subtração. Mas, se você tiver uma soma e puder simplificar uma fração, o numerador, com o seu respectivo denominador, sem problema algum. É o que a gente vai fazer. 12 por 3 dá 4. 3 por 3 dá 1. Ficou 4. Ou vai direto. 12 dividido por 3 vai dar 4. Copia o 3 quintos e a gente faz a conta normalmente, tá? Uma dica, tá? Perceba que 4 e 3 quintos pode ser escrito na forma de um número misto. E a gente tem uma regra prática para a soma de números mistos. Qual é? Multiplique embaixo, some em cima e mantém o denominador. Quer ver? 4 vezes 5, 20. 20 mais 3, 23. Ficou 23 sobre 5. Ou, se você quiser, você pode fazer 4 sobre 1. Tira o MMC de 5 e 1, que vai dar 5, obviamente. 5 dividido por 1 vai dar 5. 5 vezes 4, 20. Coloca 20. 5 dividido por 5 vai dar 1. 1 vezes 3 vai dar 3. 20 mais 3, 23 sobre 5. Outra forma de fazer. Mais complicada, né? 2 vezes 3 sobre 3. Opa, agora eu posso cortar em cima e embaixo? Posso dividir por cima em 3 e embaixo por 3 também? Sim, eu posso, porque nós temos uma multiplicação, sem problema algum. Isso vai dar 2 e está correto. E aqui, pessoal, 2 mais 3 sobre 3. Eu posso cortar o 3 de cima com o 3 de baixo? Não, você não pode. Tanto é, pessoal, que se você fizer do jeito normal, 2 mais 3 é 5. 5 sobre 3. E se você cortar, olha o que você obtém, 2. 2 tem alguma coisa a ver com 5 sobre 3, que seria a resposta correta? Quer ver? Deixa eu voltar para vocês. 2 mais 3, 5. 5 sobre 3, 5 terços, que seria, obviamente, a resposta correta. Então, vocês percebem que 5 terços não tem nada a ver com essa resposta, que está errada. Você não pode cortar em uma soma ou em uma subtração. Você só pode cortar se você tiver um produto ou, no caso de você ter uma soma, você pode sim simplificar o numerador e denominador de uma fração e não entre frações. Tranquilo? Então, nós temos que a resposta correta é 2 mais 3, que é 5 sobre 3. E essa seria a resposta correta. Ufa! Valeu então, pessoal!